Turismo Copa 2010. Isto mesmo, a Copa está chegando. No Brasil, poucas TVs não estarão sintonizadas nos jogos da Copa. Isso porque uma parte dos brasileiros preferem estar lá. O Ponto Esportivo fez uma matéria especial para quem está pensando em assistir a Seleção Canarinho de perto. Acompanhe. Copa do Mundo de Futebol, mais que um evento esportivo, uma festa que envolve turistas do mundo inteiro. A quantidade esperada de todo mundo dentro do comitê de turismo é de 600 mil estrangeiros na África do Sul. Bom, tradicionalmente, os países que mais enviam, a gente chama de long haul, ou seja, de grandes percursos, né? Porque fica difícil você falar numa Copa da Alemanha qual país que mandou mais gente para a Copa do Mundo. Os holandeses invadiram a Alemanha, os franceses invadiram a Alemanha, então teve uma circulação muito forte dentro da Europa, mas do ponto de vista de grandes distâncias, primeiro lugar, não só primeiro lugar no futebol, primeiro lugar a maior quantidade de Copa do Mundo, o Brasil. O Brasil é hors concurso. E logo atrás vem o México. Errei, logo atrás não. Bem atrás vem o México. But in terms of Brazil, our expectations are a minimum of 40,000 Brazilians at our World Cup. Right now, we only have 8,000 tickets purchased by Brazilians, which is of concern to us because the character of Brazil and Brazilians at the World Cup makes the World Cup. Fanáticos por futebol, festeiros, convidados de empresas, quem viaja para assistir à Copa. Tem um grupo de lazer. Quem é o lazer? É o torcedor. Esse torcedor, ele é um brasileiro apaixonado pelo Brasil e pelo futebol. Esse quer assistir jogos do Brasil, mas quer assistir jogos de futebol. O outro perfil é o perfil de empresas. Uma grande empresa, uma média empresa, ela dá um prêmio. Para quem? Para quem ela tem interesse. O principal são as empresas e é o público corporativo, as empresas que usam o produto de Copa do Mundo com campanhas de incentivo. E o outro público, né, que é o público final, geralmente é composto por famílias, grupos de amigos e pessoas, o mais curioso, é pessoas que já foram para outras Copas. Mas afinal, quanto custa assistir à Copa? O custo de um pacote de Copa do Mundo, ele varia muito de Copa, porque os ingressos, os voos são sempre de acordo com a distância, claro. A Copa do Mundo da Alemanha, que foi a última, tem um custo muito parecido com o da África, não varia quase nada em reais. Se você lembrar bem, o câmbio no tempo da Copa do Mundo era muito mais alto. Hoje nós estamos com um câmbio super vantajoso para o brasileiro viajar, então a gente espera realmente que muitos brasileiros vão para a África. Comparando o custo entre Copa 2006 e 2010, na realidade você chega ao mesmo valor, porque foi negociado muito bem para que na realidade não impactasse no valor. Bom, a venda dos pacotes com a definição dos grupos, ou seja, já sabemos dos grupos que cada país vai jogar, aumentou mais ainda a pressão do consumidor em relação aos pacotes. Por quê? Porque são jogos muito interessantes, tem um Brasil e Portugal aí que todo mundo quer assistir, sabendo que o Brasil geralmente, assim, tradicionalmente vai para as oitavas. Acho que houve um caso só na Inglaterra que foi uma exceção. Então, provavelmente vai ser um jogo muito pesado, muito forte, muito disputado e daí para frente a gente sabe que a situação fica uma situação de quente, efervescente. Então houve uma pressão muito grande. Os 3 primeiros jogos já estavam bastante procurados porque queriam assistir jogo do Brasil de qualquer maneira. As vendas de pacote, desde dezembro, desde que houve a definição dos grupos, do sorteio, elas aumentaram um pouco, mas para clientes finais essas vendas estão um pouco a desejar ainda. O custo médio do pacote para a primeira fase, ele está na faixa dos 10, 11 mil dólares por pessoa, sem a parte aérea. Tá? Esse pacote, ele foi, no meio do ano passado mais ou menos, ele houve uma divisão, né?
como a procura estava muito grande por períodos menores, o pessoal que só podia ficar 10, 12, 14 dias, esse pacote foi quebrado e foi oferecido os 2 primeiros jogos só na primeira fase. E aí o pacote acabou saindo mais em conta também, na faixa dos $6.000, né? E esse é o pacote que, para o público final, é o pacote que mais vendeu. O pacote completo, 32 noites de Copa do Mundo, ele praticamente sai a R$35 mil por pessoa, incluindo 32 noites de hotel, os ingressos para todos os jogos do Brasil e, bem claro, ingressos para o jogo Brasil. Se o Brasil for desclassificado, a pessoa pode ficar lá, mas não vai ver mais o jogo do Brasil, porque o Brasil foi desclassificado, claro. Obviamente, o turismo não se resume em assistir os jogos da Copa. Algumas dicas são importantes para quem está indo para a Copa na África do Sul 2010. Olha, é muito importante o turista que vai para a Copa do Mundo, ele saber para que país que ele vai, conhecer um pouco da cultura da África do Sul, conhecer o clima da África do Sul, nós estamos indo no inverno para lá, conhecer como é que é o clima de Copa do Mundo, que é uma festividade, é muita alegria completa o tempo inteiro, conhecer as distâncias da África e estar ciente que ele tem que comprar um pacote completo, que inclua o hotel, o avião, a alimentação, os ingressos, e não, o turista não pode se arriscar, como em todas as Copas do Mundo, quando é principalmente na Europa, que as pessoas vão por conta própria, compram ingresso na porta do estádio. A Copa do Mundo da África do Sul tem que ser absolutamente organizada, saindo do Brasil com tudo organizado. Saindo assim não vai ter problema nenhum, vão estar todos uniformizados, com segurança, com médicos, com guias acompanhando durante o tempo inteiro do Brasil. O que não vai faltar é segurança para a torcida brasileira que estiver, claro, acompanhando nossos pacotes. A primeira dica, acho que é fundamental, é planejar a viagem com o máximo de antecedência, né? Não deixar de última hora, porque hoje as tarifas ainda elas estão mais acessíveis, existe uma maior oferta de hotéis, então ainda é possível escolher. Quanto mais próximo da viagem for chegando, mais difícil essas escolhas podem ser feitas, né? É uma cidade, aliás, até uma cidade muito parecida com São Paulo, né? Em todos os termos, em tamanho é uma cidade grande, em termos de segurança, em termos de violência. Então, o mesmo cuidado que a gente tem para circular em São Paulo, a gente recomenda pessoas terem em Johannesburg. Bom, o Brasil vai fazer os 2 primeiros jogos em Joanesburgo. Do ponto de vista de turismo, você tem Joanesburgo, é uma grande cidade, né? Uma cidade que tem um perfil parecido com São Paulo, mas tem áreas próximas também muito interessantes. Bom, dentro de Joanesburgo, os museus, não pode perder o Museu do Apartheid, não pode perder a quantidade de informações daquilo que a gente vem ouvindo sempre do processo de repressão que a comunidade negra teve durante muito tempo. Ir no Museu do Mandela, conhecer a história da África do Sul via Joanesburgo é bem legal. Ali pertinho você vai ter alguns safaris a 2h30, 3 horas, que é na região de Santili. Você tem os safaris do Pilarensberg, a 4 horas você tem outro lugar para fazer safari. Você tem parques dos leões, você vai ver situações de criação, reprodução de leões. É um lugar que tem bastante atrativo. A Copa 2010 vai ser uma grande festa. Melhor ainda, com o Brasil campeão. E você, lá no estádio, você já pensou nisso?